Salve nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos dar uma olhada no que o técnico Felipe Luiz falou após o jogo contra o Criciúma. Uma vitória tranquila por 3-0 e também tem ele respondendo o repórter aí quando foi lhe perguntado sobre o Gabigol, sobre o Fluminense, e tem a mídia de todo o Brasil rasgando elogios ao Flamengo, analisando esse jogo. Mas antes de a gente ir pro vídeo, peço a você que é novo aqui que se inscreva, dê seu like, ative o sino da notificação. Vou estar deixando os créditos para ESPN e o canal RMP. O link vai estar na descrição. E bora lá! E a gente segue o Sport Center falando agora da vitória do Flamengo em cima do Criciúma. Felipe Luiz falou lá em Criciúma e a gente coloca para vocês. Sinceramente, não influenciou absolutamente nada. Não jogamos para o Fluminense, não jogamos para o Criciúma, não jogamos para nós, para nossa torcida, para o nosso clube, pelos nossos valores. E eu falei na outra entrevista, eu sempre penso e assim, mas é um valor firme que eu tenho na minha vida, de que é o futebol. Você tem que entregar tudo que você tem. Se você entrega tudo que você tem, se você, a partir do momento que você não entrega tudo que você tem para o futebol, você não colhe os frutos. É muito simples preparar o jogo e preparar esse treino. Preparamos o treinamento durante preparamos o jogo da mesma forma que preparamos todos os outros. Poderia estar aqui agora nessa entrevista falando depois de uma derrota. E aí todo mundo, de forma nenhuma, não entregamos o jogo, somos profissionais. Mas muito acima de ser profissional, são os nossos valores como pessoa, que me fez chegar até aqui, sentar nessa cadeira, foi dar tudo que eu tenho para o futebol. E jamais abriria mão disso. Felipe, Simon Ledo, do Coluna do Fla. Domingo tem uma festa preparada de despedida para o Gabigol. E a gente sabe que o Flamengo agora está na véspera de eleição, talvez mude a gestão, talvez continue a mesma. Quando sentarem com você, após a decisão de quem vai comandar o Flamengo a partir de 2025 e perguntarem: você quer que a gente faça um esforço a mais para manter o Gabigol ou já assimilou a saída dele? O que você vai dizer? Primeiro, o Gabi vai ter uma festa de despedida. Mas acima da festa de despedida do Gabi está a equipe. E temos que tentar vencer esse jogo contra o Vitória, na frente da nossa torcida, que vai estar lotado, o Maracanã lotado. E acima de tudo isso está em jogo o jogo, né? Depois o Gabi vai ter uma festa merecida, a torcida vai brindar todo o carinho que ele ganhou e recebeu. E a questão do Gabi, ele mesmo já declarou que vai sair. Não tem mais mistério, não tem mais o que conversar, né? Ele declarou que vai sair. Os caminhos, os ciclos se acabam no mundo. Se acabaram, o Felipe Luiz foi embora, desse time o Pablo Mari foi embora, do 2019. A geração de 81 se aposentou, né? A melhor geração de todos os tempos. E os melhores jogadores da história do Flamengo se aposentaram, e isso vai acontecer, é natural. Ciclos se encerram. Daqui a alguns anos vai ser o Arrascaeta, o Bruno Henrique, o Gerson, os que ficaram. E outros jogadores virão e farão novas histórias, ganharão outros títulos com a camiseta do Flamengo. E é isso, é o clube que fica. Então, é importante que o escudo esteja... A gente seja agradecido por um jogador que durante esses 5 anos foi super importante na nossa história, deu tudo pela camisa do Flamengo e nos deu muitas alegrias, essa é a verdade. Muitas alegrias do lado do Gabigol, e ele merece essa festa maravilhosa. Felipe, boa noite, parabéns aí pelo resultado, pela vitória, né? Na última partida você falou que é Flamengo, você ia honrar, ia fazer um belo jogo, ia buscar o resultado de vitória aqui em Criciúma. Uma avaliação, não do jogo, não das mudanças, mas sim do teu trabalho até então. Copa do Brasil, vaga para Libertadores, o teu trabalho até o momento, Felipe. Isso é o trabalho de vocês, me avaliar. A única coisa que eu quero é que meus jogadores cresçam, meus jogadores aprendam o modelo, a forma de jogar que a gente quer jogar. Assimilaram muito rápido a forma que eu peço para eles jogarem. E conforme os jogadores estão voltando de lesão, começa a ser uma loucura. É um absurdo o que esse time pode render, o que está rendendo e o que ainda pode crescer. Assim, estou muito feliz com o que eu estou vivendo até agora. Os números não enganam, o time está jogando muita bola e a concorrência está aumentando. E eu amo que eles compitam entre eles, adoro isso. O jogador cresce, adoro quando o jogador fica insatisfeito quando não joga, que quer jogar.
Isso eleva o nível e nós estamos vendo aí um grupo extremamente competitivo e todos voltando aí, estando disponíveis para poder fazer o time crescer. Vitória do Flamengo diante do Criciúma, o Flamengo na terceira posição com 69 pontos. Uma entrevista, como sempre, né? Mais uma, muito boa, com conteúdo de vários assuntos, a história do Gabigol, se encaminhando para uma despedida, a saideira, a última rodada nesse fim de semana. E uma coisa que eu acho importante, que é a história de jogar para vencer, uma vez que, se o Criciúma ganhasse, passaria o Fluminense. Gente, eu aprendi a entregar tudo num jogo, eu queria que você falasse um pouquinho. E olha, olhando o começo do jogo, o Flamengo tinha muitos problemas, né? Era praticamente um time reserva, um time bem misto do Flamengo, com mais reservas que titulares. O Flamengo tinha muitos problemas para o jogo. E o Criciúma, até o Flamengo fazer 1-0 com o Varela, o Criciúma era melhor em campo. Finalizava bem mais, tomava a iniciativa do jogo. De fato, mostrava que para ele, Criciúma, o jogo era mais importante do que para o Flamengo. Mas aí, uma jogada belíssima do Bruno Henrique para o Ayrton Lucas, um tapa de Gerson que o Bruno Henrique deu para o Ayrton Lucas, e o gol do Varela. A partir daí, o Flamengo toma conta do jogo, o Criciúma sente a pancada em mais um jogo em casa, perdendo a oportunidade e vendo o rebaixamento cada vez mais provável, né, a volta à Série B. O Criciúma sentiu o baque, o Flamengo se impôs em campo, venceu o jogo com autoridade, e o Flamengo termina a temporada só, e eu digo só, ganhando a Copa do Brasil, porque não só foi o único troféu que ele venceu, mas eu desconsidero o Carioca nessa conversa, tá? Sobre o peso do ano do Flamengo. O Carioca não diz se o ano foi bom ou foi ruim do Flamengo. Então, além da Copa do Brasil, dos títulos relevantes, o Flamengo não só não ganhou, mas ele não disputou nenhum. O Flamengo não disputou o título do Brasileirão e não disputou o título da Conmebol Libertadores à Vera. Mas ainda assim, a percepção de final de ano é muito positiva pela maneira que o Felipe conseguiu conduzir esse trabalho. Então, acho esse é o saldo. Mesmo em um ano com apenas um troféu importante e dos troféus importantes, o menos importante que o Flamengo venceu, o evento, a novidade e o impacto Felipe Luiz, ele faz o Flamengo terminar o ano com uma percepção muito boa. E isso me parece animador para a próxima temporada. Então, hoje, mesmo com o time esfacelado, mesmo não valendo rigorosamente nada para o Flamengo, mesmo começando mal o jogo, o Flamengo conseguiu terminar muito bem a partida e vencer muito bem o Criciúma. Então, o Felipe Luiz, assim, a gente sempre toma cuidado para não exagerar nos elogios, mas essa trajetória mini do Felipe à frente do Flamengo é uma delícia de acompanhar, em todos os sentidos, assim, as entrevistas, o jogo, as escolhas, a postura. Então o Flamengo termina o ano com uma perspectiva bem legal para a próxima. André, é exagero falar que se por acaso o Felipe Luiz tivesse chegado antes, o Flamengo, que não disputou esses troféus importantes de Conmebol e também de Campeonato Brasileiro, ele poderia ter chegado mais perto? Poderia ter chegado numa final de Libertadores? Essa pergunta a gente nunca vai ter, mas eu acho que não é um problema discutir sobre isso, né? Porque, concordando com o que o Gustavo falou, existe muito da imagem deixada no fim, né? Aquela impressão final de como uma equipe termina a temporada. E, de novo, não foi uma temporada da qual as pessoas que comandam o Flamengo podem se orgulhar, o elenco, né, as duas comissões técnicas que trabalharam, né, de maneira geral, quem acompanha o futebol, por causa do choque entre potencial, capacidade e aquilo que o Flamengo apresentou dentro do campo nesse ano. Mas a forma como a temporada termina, não só porque o Flamengo venceu a Copa do Brasil, teve esse troféu, né, para se agarrar nesse 2024 de irregularidades e de uma certa frustração, o que hoje a gente enxerga do Flamengo em campo, pensando que essa comissão técnica do Felipe Luiz vai continuar, independentemente de qual seja o resultado das eleições? O Flamengo de Felipe Luiz só faz ganhar, só faz jogar bem. Hoje, até no primeiro tempo, não acho que tenha jogado bem, não. Mas já foi o suficiente para sair ganhando de 1-0. O Flamengo hoje jogou com um time C, minha gente. O time do Flamengo hoje era o C. Porque além dos desfalques do Gerson, do De La Cruz, do Rossi, do Léo Pereira e do Alexandro e do Gabriel, 6, o Felipe ainda poupou o Wesley, botou o Varela para jogar, poupou o Léo Ortiz, botou Davi Luiz ao lado de Fabrício Bruno, e poupou o Michael. Começou com
Matheus Gonçalves, Bruno Henrique e Plata. Então, meus amigos, era o time C. Não dá nem para dizer que é o time B. Foi o time C do Flamengo que foi a Criciúma hoje e deu esse presentão para os tricolores. Sei que vai estar muita gente reclamando aqui, já andei dando uma olhada nas mensagens, muita gente puta porque acha que deveria ter entregado, coisa e tal. Gente, vamos lá, na boa. O Filipe Luís não é disso. O Filipe Luís é um puta treinador. O Filipe Luís é a melhor notícia do Flamengo nesse ano. Vocês acham que o Filipe Luís ia se prestar a entregar um jogo? Não faz o menor sentido. O início da carreira dele, botar uma mancha dessa? Não, nem pensar. Fez bem, escalou o time, cobrou muito e cobrou forte. Na saída do campo, foram entrevistar o Bruno Henrique. Bruno Henrique que voltou a marcar depois de 16 jogos sem balançar as redes. Hoje fez de pênalti o segundo gol do Flamengo. Bruno Henrique que está se esforçando muito, mas está custando a pegar a forma de novo. Né? Está errando ainda muitas coisas, está voltando demais em determinadas situações. Volta, pede a bola e toca para trás. Está longe de ser o Bruno Henrique que nós todos conhecemos e gostamos. Mas, o que ele disse na saída do campo? A gente ganhou porque a gente tem um treinador que nos cobra muito, que nos cobra como se estivéssemos jogando uma final de campeonato. Para ele, não tem esse papo de que o jogo não vale nada. Para o Felipe, todo jogo do Flamengo vale muita coisa. Ele hoje nos cobrou como estava nos cobrando na final da Copa do Brasil. E olha que beleza. O Flamengo não fez um grande primeiro tempo, mas no segundo tempo, principalmente depois da entrada do Luiz Araújo, e essa, para mim, foi a grande notícia da noite, a volta do Luiz Araújo aos campos, e sendo decisivo, completamente decisivo. Primeiro tempo, aquele ataque com Matheus Gonçalves, Bruno Henrique e Plata na esquerda, estava um ataque de riso, né? Estava praticamente um ataque de riso. Mas quando entram o Michael e o Luiz Araújo, o panorama muda, principalmente o Luiz Araújo. O Luiz Araújo foi quem deu o chute que bateu no braço do zagueiro do Criciúma e se transformou em pênalti, e o Luiz Araújo foi quem fez o terceiro gol. Então foi uma excelente notícia para a torcida do Flamengo ver o Luiz Araújo, que teve aquele problema sério no joelho, cartilagem do joelho, ligamento, enfim, fez um estrago ali no joelho dele, claro que não tão grave como o do Pedro, mas teve que sofrer cirurgia também e tudo. É ótimo a gente ver de novo o Luiz Araújo jogando aquele futebol que ele jogava antes de se machucar. Normalmente, o jogador, quando volta de uma contusão séria, ele precisa de um tempo para pegar ritmo de jogo, para pegar toda a sequência natural do seu futebol. O Luiz Araújo hoje entrou jogando como se tivesse jogado a partida anterior. Excelente partida do Luiz Araújo. Aliás, a minha enquete hoje é essa. Quem foi o melhor do Flamengo na vitória? Eu botei o Luiz Araújo, eu botei o Bruno Henrique, que bem ou mal participou de 2 dos gols, e botei o Varela, que fez um gol, e botei o Filipe Luís. Deveria ter colocado também o Pulgar. O Pulgar jogou muito bem hoje. Mas ali na hora, correndo para poder entrar na hora, eu acabei não botando o Pulgar. Então é isso aí, nação. Esse foi o vídeo. O que vocês acharam aí do jogo, né? Do Flamengo contra o Criciúma? Uma vitória muito tranquila, né? 3-0. E o Filipe Luís aí deu uma resposta muito legal aí pro repórter, né, cara? Falando que ele não joga pro Fluminense, não joga pro Criciúma, joga pra torcida, joga pro clube. Cara, é muito importante isso que ele falou, né? Que todo mundo tava pedindo aí pro Flamengo entregar, mas isso aí não faz parte do Flamengo, cara. Não é a cultura do Flamengo, não é o caráter do time do Flamengo, cara. De ninguém, cara. Então, assim, o Flamengo jogou pra vencer, né? Como a gente sempre faz, vencer, vencer, vencer. Não tem outro jeito, cara. O que vocês acharam aí desse jogo? O que vocês acharam aí da resposta aí do Filipe Luís? Deixa aí nos comentários a sua opinião. E para finalizar, quero pedir para você que é novo aqui que se inscreva, dê seu like, ative o sino da notificação, porque é muito importante para o nosso crescimento. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.